Fala, nação, voltei aqui para falar sobre esse cara. Esse cara tem problema com o Flamengo. Eu acho que ele perdeu esses cabelos dele. Foi o Flamengo que causou tudo isso, porque esse cara é revoltado com o Flamengo. Olha o que ele fala do Felipe, chama o Felipe de estagiário. O Felipe Luiz não chegou aí à toa, não caiu à toa. Ele tem uma história na Europa como jogador de futebol. Teve ali próximo Simeone, Jorge Jesus e uma série de outros técnicos, como aqui o Rogério Ceni, o Renato Gaúcho. Ele sabe o que tá fazendo. Ele passou na base do Flamengo, não foi à toa, no Sub-17, Sub-19, Sub-20. Ele foi campeão em todas as categorias. Ele foi campeão mundial com o Flamengo no Sub-20. E assim ele assumiu algo que o Tite não fez com o Flamengo, um técnico renomado como você fala. Ele foi lá e fez campeão da Copa do Brasil, coisa que se fosse o Tite, o Flamengo tinha perdido. Não tinha nem passado pelo Corinthians, a verdade é essa. E ó, é uma fase que ele tá passando. E a nossa fase, a gente chamou o Rogério Ceni e fomos lá e batemos de 1-0. Acabou a fase, agora a gente vai pra cima, vai continuar nessa pegada e a gente vai pegar o Palmeirinha de você. O seu Palmeirinha, tu vai ver a gente lá dentro do Allianz Parque, a gente vai amassar, triturar. Tem aqui um corte do tempo técnico no Band Esporte, crédito de imagem ao Band Esporte, lógico, o link é abaixo na descrição. E vamos lá. Mas antes, se inscreva no canal SR Fla. Se você não for inscrito, que ajuda a gente, ative o sininho de notificações e meta aquele dedo no like, porque é de graça e não dói e ajuda a gente demais a fortalecer o canal, beleza? Vamos conferir esse cara falando baboseira sobre o nosso Flamengo, atacando o nosso Flamengo indiretamente através do Felipe Luiz. O que ele tem contra o Felipe Luiz? Bora lá. Olha que interessante a tela de sequência de resultados do Palmeiras, que é o líder do campeonato. E é interessante, né? Porque o Palmeiras não perde como visitante, ele venceu todos os jogos fora de casa, vai ter 5 jogos em casa agora até o Mundial. Ou seja, o Palmeiras tem uma trajetória interessante agora, porque vai jogar mais em casa do que fora, mas ele é o visitante mais indigesto do futebol brasileiro e por isso que lidera o Campeonato Brasileiro. E é o seguinte, sabe por quê? Eu vou definir e deixar que vocês analisem essa colocação. O Palmeiras é o visitante mais indigesto, o Palmeiras tem o melhor ataque, o Palmeiras tem a melhor defesa, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro de pontos corridos com 19 pontos, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento na Copa Libertadores da América. Por quê? Porque o Palmeiras tem estrutura para isso, elenco para isso e treinador para isso. Por que que então o Flamengo, que tem um elenco melhor do que o Palmeiras, tem a mesma estrutura do que o Palmeiras, porque a estrutura do Ninho do Urubu é tão boa quanto a da academia, a estrutura do Ninho na base é tão boa quanto a base do Palmeiras, e o elenco é melhor e superior. Então, por que que o Flamengo não tem esse aproveitamento na Libertadores? E por que que o Flamengo não lidera o Campeonato Brasileiro? Porque o Flamengo é comandado por um estagiário. O Flamengo é comandado por um estagiário. Está no banco de reservas a grande diferença entre Flamengo, que tem elenco melhor do que o Palmeiras, e o Palmeiras, que tem elenco pior do que o Palmeiras, que o Flamengo, mas tem resultados muito melhores. O banco de reservas, e não é o banco de jogadores, é o banco de quem comanda a comissão técnica, é infinitamente melhor do que o banco de quem comanda a comissão técnica do Flamengo. Goste você ou não, o Flamengo vai mal na Libertadores, corre risco de ficar fora na Libertadores, está atrás do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Na segunda colocação. Quem é o segundo colocado lá do Flamengo, Campeonato Brasileiro? Não é o Flamengo. Red Bull Bragantino. É o Bragantino. É o Bragantino. Está atrás do Bragantino, vamos lá, do Fernando Seabra, porque o Flamengo é comandado por um estagiário que você disse que era um treinador cotado para ser técnico da seleção brasileira. Vamos lá, por partes, Elia. Primeira coisa, o elenco do Palmeiras não é pior do que o elenco do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem jogadores mais decisivos do que o Palmeiras, como, por exemplo, Arrascaeta, Pedro e Gerson.
Não sei se o Palmeiras tem jogadores... Só aí você já falou 3 que são os melhores do que os do Palmeiras. Tirando o Estevão. Então, vou repetir porque eu acho que o senhor não ouviu. Esqueci o cotonete no próximo programa eu trago. Não acho que o Palmeiras tem elenco inferior ao do Flamengo, como você disse. O que eu acho é que o Flamengo tem jogadores mais decisivos, os 3 que eu citei, Arrascaeta, Mas Gerson, o que você quer na vida? Ser um jogador decisivo? Mas o elenco do Palmeiras, pra mim, é melhor do que o do Flamengo. Só você olhar as opções que o Abel tem tido no banco de reservas são superiores a que o Felipe Luiz tem no banco de reservas do Flamengo. A campanha do Flamengo na Libertadores é inaceitável e passa também por um pouco de soberba. E óbvio que a responsabilidade do técnico também é de controlar essa soberba dos jogadores. Não dá para aceitar que o Flamengo, num grupo com LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba, chegue para a penúltima rodada na 3ª colocação, correndo o risco de ser eliminado. Se o Flamengo perde para a LDU na quinta-feira e o Central Córdoba pelo menos empata, o Flamengo vai para a última rodada fora da Libertadores da América. Não é o que eu acho que vai acontecer. Nós vamos falar do Flamengo daqui a pouquinho. Eu vou deixar você, enquanto isso a Ana vai pensando que ela tem que ficar do meu lado, lógico. Não tô ficando do seu lado. Mas por que ela tem que ficar do seu lado? Não, porque ela é inteligente. Ela é inteligente. E quem é inteligente toma o lado daquilo que é mais próximo e da quando você falou que o Wesley era melhor que o Estevão, você foi inteligente? Não, o futebol é mutante. O futebol é mutante, as coisas mudam. O Wesley naquele momento era mais importante pro Corinthians do que o Estevão era pro Palmeiras. Quando você falou que o Carpini era melhor que o Abel, você foi inteligente? Não, eu nunca falei que o Carpini era melhor que o Abel. Eu falei que o Carpini era lá na frente um bom substituto pro Abel. E olha o que ele faz com o Vitória. Quase balançou, Mas deixa eu quero ouvir Felipe Luiz e Rogério Ceni. Quando existem jogos a cada 3 dias, nenhum jogador tem uma recuperação completa, né? Porque, por exemplo, hoje nós jogamos às 9, acaba às 11, jogadores no próximo jogo, 9h30 quinta-feira. Bom, 6h30 no Brasileiro. Então, muitas das vezes são menos que 72 horas. Às vezes são quarta-feira à noite, 9h30, acaba 11h30 e o próximo jogo é domingo quinta-feira, 9h30, e o próximo jogo é domingo às 4. Então, um tempo muito curto, o jogador não acaba de fazer uma recuperação completa, né? Mas todo mundo tá incluído nesse calendário, todo mundo está passando por isso. Da parte tática, você não tem tempo, não tem condições de ir para o campo com os jogadores, eles não têm condições de fazer treinos aquisitivos, não tem condições de fazer um treino longo, por exemplo, do jeito que a gente faz com uma semana cheia ou com jogos a cada 4 ou 5 dias. Por isso a gente tem um elenco muito qualificado do jeito que temos para poder passar por esses degraus aí que são complicados, esses obstáculos que são complicados, como essa sequência de jogos que fica tão difícil tanto trabalhar a equipe como eles poderem recuperar e estar 100% para jogar. Uma pena não conseguir um resultado melhor. Eu acho que o time suportou bem a pressão do começo do jogo, com a exceção do lance do gol, que um descuido, mas o Flamengo até teve mais controle de jogo, que era normal, esperado até para um time que não tem tanto conjunto, o nosso. Não criamos tanto assim, mas aí resolvemos nos últimos 30 minutos colocar alguns jogadores que a gente resolveu poupar pelo cansaço mesmo que é a sequência de jogos. Uma pena, a gente pela primeira vez na temporada perde 2 jogos consecutivos. Um jogo importante, claro que é de quarta, o de hoje também era muito importante, assim como o de domingo que vem, também em casa será muito importante. Então. Olha, para contextualizar e passar a bola para vocês, o Flamengo tem um estagiário comandando a equipe que já está começando a transferir responsabilidade, ou seja, é típico do treinador fraco, é típico do treinador instável transferir responsabilidade, é algo que ele já sabe que vai acontecer, que é o calendário, o número de jogos que ele vai ter que fazer, o espaço de recuperação entre uma partida e outra. Então, essa transferência de responsabilidade é típica para insegurança. E o outro treinador é o Rogério Ceni, que é muito melhor treinador do que o Felipe Luiz, mas ainda precisa evoluir. Já evoluiu, não é porque perdeu 2 jogos que deixou de ser um treinador competente. Não, ele é um treinador competente, muito melhor do que era quando comandava o São Paulo, evoluiu muito na questão de entender que ele não pode ser protagonista, que o protagonista é o jogador, que depende do resultado e não pode ser propositor por depender do resultado, mas é fato. Vem de 2 derrotas, seu Nicola. O Bahia perdeu um jogo super importante dentro de casa contra o Nacional. Era o jogo que encaminharia a classificação no pior grupo possível da Libertadores.
O Bahia sai na frente e toma o 3-1 de forma inexplicável. O jogo contra o Flamengo, derrota no Maracanã é uma derrota comum, normal. Ainda mais tendo o Rogério Ceni como técnico. É muito louco esse dado. O Rogério, como treinador, tem 16 confrontos contra o Flamengo. Não é que ele não empatou, ele não venceu. Ele tem 16 derrotas, ele. 0% de aproveitamento. Ele perdeu com o São Paulo, com o Fortaleza, com o Bahia e também com o Cruzeiro. Cara, é algo a ser explicado. Sobre o Bahia, essa é a realidade. Eu não imagino o Bahia brigando por título. Embora tenha um bom elenco, embora é o processo de construção que demanda tempo. Você vai investindo, vai melhorando o nível da sua equipe, vai disputar Libertadores. Na próxima temporada você vai brigar, eventualmente para ficar entre os 4 primeiros, vai chegar numa mata-mata, faz parte. Eu acho que a discussão aqui é sobre o Flamengo. E você reputar o técnico do Flamengo como estagiário, eu acho que você está equivocado. O Flamengo tem um técnico bastante promissor que comete uma coisa como todo. Mas tá cheio de estagiário que é promissor. Não. Você tem aqui na redação aquele garoto que você bota o olho, você fala, esse moleque vai ser brilhante, vai ser o melhor editor, vai ser o melhor repórter, mas é estagiário. O estagiário não poderia ser técnico do Flamengo. Mas caiu lá de paraquedas. Você se refere a ele como... E você falou estagiário e falou que é fraco. Então, você falou estagiário e fraco. Você falou. Fraco para ser técnico do Flamengo. Pois é. Eu não considero... Tem potencial para daqui a um tempo ser técnico do Bahia, para daqui a um tempo ser técnico do Juventude, para daqui a um tempo ser técnico do Vitória. É muito diferente você cair como treinador do Flamengo e a base do quando Felipe você é Luiz? estagiário. Mas esse é o caso. O que te fez pensar isso? Foi a derrota contra o Central Córdoba? Foi a derrota contra o Cruzeiro? O que te faz pensar isso? Neste caso, não são só os resultados que me pautam. São as... Eu sei, eu tô nessa estrada há 40 anos e eu sei que vão acontecer coisas dentro do vestiário, que vão acontecer coisas na viagem que você tem que fazer, vão acontecer coisas na decisão que você tem que tomar, vão acontecer coisas na maneira como você vai falar com o Gerson, na maneira como você vai tratar o Bruno Henrique, como ele tratou o Gabigol na maneira passado, como você vai tratar com o presidente do clube, o BAP, que o estagiário não sabe. Ele nunca viveu, e não é culpa do Felipe Luiz, é culpa do tempo que ele não tem como treinador. E eu sei que você é inteligente, concorda que você é gestor melhor do que o Nicola. O Boto tá dando o maior apoio. Ele joga pra mim a bomba, né? Primeiro, eu entendo sim que o Felipe Luiz é um treinador talentoso, que está num processo de construção. Não vejo ele como um estagiário. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente ganha uma respeitabilidade na figura, no meu caso, de árbitra, ou no caso dele, na figura como jogador, do grande jogador que foi. E, às vezes, levar essa respeitabilidade que você tem do campo para o vestiário, ela vai funcionar por um período. Por um período você consegue gerenciar, os profissionais vão te respeitar, até porque conviveram com você ali no campo de jogo. Eu acho que o Felipe agora tá entrando numa fase de um desafio que é lidar com o empate, que é lidar com uma possível derrota, que é lidar com um jogo que você ganha, mas não produziu como você gostaria que produzisse. E aí eu entendo que você é feliz, Elia, quando você diz que ele está fazendo transferência de responsabilidade, porque quando ele vai para uma coletiva de imprensa e começa a falar sobre o tempo de repouso, quando ele começa a falar que não tem condições de treinar, ele já sabia disso quando jogava pelo Flamengo. Isso não é novidade. Então não adianta repetir as situações do que é do dia a dia do futebol brasileiro. E esse problema que é para ele, curioso ou não, é o mesmo problema para todos os treinadores do campeonato. É piorado para os outros, né? Então ele precisa focar no que ele pode tirar dos seus jogadores, acho que o que ele pode evoluir. Aí eu acho que você é muito feliz quando você fala na maneira, na forma, porque vai ter um momento que você vai ter que dar como eu vou falar aqui, mas assim, talvez chamar a atenção... Apertar o parafuso. O chamar a atenção por parte do jogador que até um ano passado era seu companheiro de clube. Vocês jogavam juntos. Isso gera, sim, um desconforto. Então, ele vai ter que começar a lidar com isso. Uma comissão técnica, que provavelmente, se ele tem uma comissão técnica boa, vai falar para ele que ele não foi tão bem quando ele mexeu, quando ele escolheu mal as substituições. E isso vai gerando um desconforto. Então, nesse caso, eu entendo que sim, vai fazer parte do amadurecimento dele como treinador. Mas eu concordo. Aí, fazendo meio campo aqui, eu concordo com o Nicola quando ele afirma: nenhum estagiário, com todo respeito aos estagiários, e eu me sinto uma estagiária voltando para a TV agora, nenhum estagiário teria condições de comandar a magnitude que é o Flamengo. Eu digo o seguinte, ele não tem condição. Já não tem pelo Flamengo. Por isso que ele não tem condição. Ele não tem condição. Por isso que ele está no lugar errado, na hora errada. O potencial que ele tem, o promissor que ele é,
tudo isso eu acredito, mas ele está no lugar errado e ele está no momento errado. Você demitiria ele? Você que tá no Claro lugar que errado, no contrataria momento quem? errado. Pô, você espera um pouquinho, com o dinheiro do Flamengo, Contrataria eu contrato quem? o Marco Silva, eu contrato... Não contrata, eu os caras não contrato- vêm pro Brasil. Ah, o cara não veio para comandar o Não Flamengo, vem ele quer contratar ser você. 10º lugar Não na vem. Premier League. Se o Marco Silva Ele- sair do Fulham, ele É. só vai sair se for para a Arábia Saudita, onde ele vai ganhar e 10 Arábia milhões de reais por mês. Saudita, aqui o cara vai fazer o que na Arábia Saudita? Ganhar dinheiro. Olha só, cara, como esse rapaz chamado Elias Júnior, ele fala isso do Felipe Luiz. O cara nunca pisou numa grama de chuteira, tá falando isso aí. Ó, queria ver se fosse ele lá. Vai lá, vai você. Você não tem nem condição, ninguém nem é optado pra você chegar lá primeiro. Não faz nem teu trampo direito, cara. Faz teu trampo aí direitinho. O Felipe Luiz, ele passou pela base, sub-17, sub-20. E foi o quê? Foi campeão mundial. Em todas as categorias ele foi campeão. E a experiência que ele tem na Europa? Quantos anos ele passou na Europa como jogador? Viveu ali de perto, trocando ideia com Simeone, Jorge Jesus e entre outros. Olha o que esse cara tá falando, cara. Esse cara deve ter algo muito forte contra o Flamengo por ele falar tudo isso. Aí ele ataca o cara, mas ele quer atacar o Flamengo, porque ele é promissor. O cara vai ter uma história muito grande. Pô, o cara tá só começando como técnico. Ele quer o que mais? Cara, mas a gente vai pegar esse Palmeirinha dele, cara, lá dentro do Allianz Parque. Eu quero meu time focado e 100% igual contra o Bahia, direto em cima, os 90 minutos. Cansou, mete a molecada pra gente estraçalhar, passar o carro nesse Palmeiras dele. Eu quero ver o que ele vai dizer. E aí ele quer dizer que a gente tá em terceiro. Olha, é só ver, sem noção. A gente tá em segundo. Em número de pontos, 17, mais o saldo, o nosso é maior. São 13 gols. 13 que nem isso seu time não fez nem a metade. Fez só 6. Metade de 13 é 6,5. No meio ele tinha que ter feito 7. Olha o que esse cara fala. Cara, ele tem algo muito contra. Tá bom, o tempo dirá. O tempo dirá. A inveja é muito grande, cara. E o Flamengo incomoda muito ele, sabia? Mas é isso aí, cara. Se inscreva no canal SR Fla. Se você não for inscrito, ative o sininho de notificações. E chega dando aquele like, porque esse cara, ele deve estar careca de tanto pensar no Flamengo. A verdade é essa, o Flamengo incomoda ele, ele perdeu os cabelos. Acho que em todos esses 40 anos de história que ele tem, o Flamengo fez muita raiva a ele. Acho que ele torcendo contra o Flamengo, toma. Compartilha, comenta. Diz aí o que você acha que esse cara tá falando aí. Esse cara tem noção, tá certo, o que você acha? Compartilha com a geral, é isso aí. Tamo junto, saudações rubro-negra.